com autorização de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Jorge Nobre de Sousa, o Presidente da Academia de Marinha, Vice-Almirante José Manuel Silva Carreira, declara aberta a sessão solene de atribuição do Prémio Almirante Teixeira da Mota 2024. Vai usar da palavra o Presidente da Academia de Marinha, Vice-Almirante José Manuel Silva Carreira. Excelentíssimo Senhor Chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, saúdo Vossa Excelência, dando-lhe as boas-vindas à Academia de Marinha e agradecendo-lhe ter aceitado presidir esta sessão solene para entrega do Prémio Almirante Teixeira da Mota 2024. Um dos pontos altos do calendário académico, emprestando assim acrescido brilho e dignidade a esta cerimónia. A presença do Comandante da Marinha é sempre uma honra para a Academia de Marinha e para os seus académicos. Sr. Almirante Vice-Chefe de Estado-Maior da Armada, Srs. Presidentes e representantes de Academias Nacionais e outros organismos culturais nossos parceiros, Srs. Almirantes, Srs. Convidados, a todos cumprimento e dou as boas-vindas. A entrega destes prémios reveste de particular importância para a Academia de Marinha, pois vem dar concretização aos três objetivos que o justificam. Em primeiro lugar, o cumprimento de um dever de memória e de justa homenagem ao seu patrono, Almirante Teixeira da Mota, marinheiro, grande vulto da cultura portuguesa e membro daquele pequeno grupo de exceção que são os fundadores desta Academia. Em segundo, a satisfação do imperativo estatutário de promover a história marítima e as artes, as letras e as ciências no que se relacionam com o mar através deste incentivo. E, por fim, não menos importante, a reconhecer o mérito dos investigadores que, através de trabalho árduo de investigação, produziram as obras científicas que hoje premiamos e que tiveram a coragem de os sujeitarem ao escrutínio de um júri exigente e imparcial. Por isso, felicito vivamente os autores premiados, o Sr. Dr. Nuno Luís Vila Santa Braga Campos, o Sr. Comandante Dr. Piedade Vaz e o Sr. Professor... são estes os prémios, perdão. O Sr. Professor Nuno Vila Santa, pela obra Knowledge Exchanges Between Portugal and Europe, Maritime Diplomacy, Espionage and Nautical Science in Early Modern World, 15th-17th Centuries, sobre o qual o júri expressou em síntese nos seguintes termos. O presente livro, apesar da densidade do texto, devido à enorme quantidade de informação que o autor usou, é de leitura correta e sempre interessante. A exposição está ao nível académico internacional, assim como a sua execução segue os mais exigentes padrões académicos internacionais e foi precedida de vários anos de investigação arquivística em arquivos nacionais e estrangeiros. O livro foi publicado por uma editora académica de grande reputação internacional, depois de ter sido sujeita a um exigente processo de peer review. Trata-se de um estudo muito inovador do âmbito da história marítima e da história do conhecimento, que certamente deixará marca na historiografia da sua especialidade. Neste livro, e pela primeira vez, de maneira sistemática, são tratados os diversos modos, legais e ilegais, formais e informais, e sobretudo diplomáticos, como as potências europeias se tentaram apropriar do conhecimento náutico e geográfico dos portugueses. O Sr. Comandante Piedade Vaz é premiado pela obra Chester William Nimitz, The Pragmatics of Sea Power, sobre o qual o júri se expressou em síntese nos seguintes termos. A presente obra impõe-se desde logo pela originalidade, ou construir a partir das várias dimensões da vida e da personalidade de Nimitz, uma hipótese explicativa da razão pela qual foi este um dos maiores comandantes militares navais de sempre, tendo alcançado a vitória total no maior teatro da guerra naval da história da humanidade, o Oceano Pacífico, na Segunda Guerra Mundial. Não se trata apenas de uma biografia de um notável oficial da Marinha dos Estados Unidos da América. A par da sua vertente prosopográfica e concatenada com esta, é também e muito um texto conceptual, um verdadeiro manual de pensamento. Em suma, constrói a biografia de Nimitz na ação, de modo a extrair o que se possa resultar em benefícios e lições sobre os comportamentos apropriados num quadro de valores, afinal lhes condicionaram a vida e a atuação de Nimitz e o que tornaram um exemplo a seguir, um role model. Através de um trabalho independente e cuidadoso e de rigorosa metodologia científica, a profunda investigação efetuada recorre a um aparato científico de excelente qualidade, desde a bibliografia, à filmografia, às imagens e aos apêndices ao texto.
A apresentação é excelente, a escrita de leitura é agradável, é elegante e eficaz. A linguagem é imprecisa e impera o rigor conceptual. O texto é completado com excelentes diagramas, assim como muitas sugestivas fotografias e facsímiles e um muito valioso conjunto de anexos. Pelo cima fundamentado e ponderado o mérito absoluto e relativo, o júri deliberou atribuir ex aequo o Prémio Almirante Teixeira da Mota 2024 às obras que acabei de referir. Felicito também agora o Sr. Professor Nuno José Mendes de Almeida pela sua obra A Carta de Navegar, Antologia de Textos 1464-1599, sobre o qual o júri, em síntese, nos seguintes termos se exprimiu. A obra é uma antologia de textos comentados de fontes primárias do século XV e XVI, cujo mérito é vir contribuir para um melhor conhecimento sobre a origem, evolução e uso das cartas náuticas durante a Idade Média e no período pré-moderno, com o objetivo conseguido de mostrar e sublinhar a importância que teve a cartografia medieval, não apenas na história da cartografia e navegação, como na própria história da civilização ocidental. O texto do livro está bem redigido, numa escrita clara e simultaneamente profunda, respeitando o rigor da metodologia científica que o autor domina bem, sendo a sua leitura tanto intuitiva como agradável. Trata-se, enfim, de um excelente e meritório instrumento de trabalho científico, ao alcance de historiadores da ciência, historiadores da náutica, geógrafos e outros interessados pelas coisas do conhecimento do mar e da sua navegação. Por acima fundamentado e ponderado o mérito absoluto e relativo, o júri deliberou atribuir uma menção honrosa à obra que acabei de referir. Por fim, resta-me felicitar mais uma vez os agraciados com o Prémio Teixeira da Mota 2024, formulando-lhe os votos dos maiores sucessos pessoais, profissionais e científicos. Muito obrigado. Vai proceder-se à entrega do Prémio Almirante Teixeira da Mota 2024. Estabelecido pela Portaria número 28/2016, de 17 de fevereiro, a atribuição do Prémio Almirante Teixeira da Mota destina-se a incentivar e a dinamizar a pesquisa e a investigação científica nas áreas das artes, letras e ciências, ligadas ao mar e às marinhas. No ano de 2024, foi atribuída às obras Knowledge Exchange Between Portugal and Europe, Maritime Diplomacy, Espionage and Nautical Science in the Early Modern World, 15th to 17th Centuries, do professor Dr. Nuno Vila Santa, e Chester William Nimitz, The Pragmatics of Sea Power, do capitão de fragata Francisco da Piedade Vaz. O júri decidiu também atribuir uma menção honrosa à obra A Carta de Navegar, antologia de textos de 1464 a 1599, da autoria do professor Dr. Bruno de Almeida. Solicita-se a vinda ao palco do professor Dr. Nuno Vila Santa e do comandante Francisco Piedade Vaz. Solicita-se a vinda ao palco do professor Dr. Bruno de Almeida.
Vai usar da palavra o professor Dr. Nuno Vila Santa, autor da obra Knowledge Exchange Between Portugal and Europe, Maritime Diplomacy, Espionage and Nautical Science in the Early Modern World, 15th to 17th Century. Excelentíssimo Senhor Chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Almirante Jorge Nobre de Sousa, Senhor Presidente da Academia de Marinha, Vice-Almirante José Manuel Silva Carreira, cara Professora Ana Paula Avelar, caros académicos, caros convidados, caros amigos, familiares e demais público. Muito naturalmente, as minhas primeiras palavras são para agradecer a profunda honra que sinto ao receber o Prémio Almirante Teixeira da Mota 2024 em execo com o meu colega académico Francisco de Piedade Paz, a quem desde já congratulo, e também pela menção honrosa ao meu colega Bruno Almeida, que também aproveito desde já para congratular. Quero começar por salientar de facto que para mim é de facto uma especial honra poder receber este prémio. Tenho que agradecer particularmente também à Academia de Marinha, porque realizei a apresentação deste livro aqui mesmo, nesta casa, onde fui sempre bem acolhido. Também realizei aqui algumas outras apresentações anteriores em conferências da própria Academia de Marinha e que também fui sempre muito bem recebido e, portanto, acho que é mais do que justificado este meu agradecimento à Academia de Marinha pelo prémio, naturalmente, mas também por todo este percurso até aqui. Um segundo agradecimento é, naturalmente, obrigatório para o projeto Rudder Making the Earth Global, para o professor Henrique Leitão, com quem eu trabalhei durante vários anos neste projeto e com quem comecei por conceber de facto a escrita deste livro. Sem ele, de facto, e sem o projeto e o privilégio que me foi dado de poder integrar este projeto, não teria sido possível de facto escrever este livro. Um agradecimento que também muito naturalmente se estende aos meus colegas do projeto, com quem tive o privilégio de partilhar muito conhecimento, muitas experiências e também as condições absolutamente excepcionais que este projeto teve, por ser um projeto com financiamento europeu e que me permitiram realizar estâncias de investigação em Espanha, em França, em Inglaterra, em Itália, em arquivos e bibliotecas, que foram absolutamente fundamentais para também poder escrever este livro. E por fim, um agradecimento muito naturalmente também à minha família, porque foi absolutamente fundamental desde o primeiro momento o apoio para o desafio de escrever este livro e que muitas vezes significou a minha ausência por razões relacionadas precisamente com o livro e, portanto, esse agradecimento da minha parte também me parece obrigatório. Como já perceberam, o livro foi escrito em inglês e isto desde já requer da minha parte uma breve explicação sobre a razão do livro ter sido escrito em inglês. Foi de facto a minha intenção desde o início escrever este livro em inglês, considerando o projeto Rudder, portanto um projeto que procura estudar o contributo dos roteiros náuticos portugueses e espanhóis para a emergência da ciência náutica na Europa moderna, de uma forma muito assim dita de forma assim relativamente simples, portanto, e o meu objetivo foi sempre procurar estudar como é que a circulação deste tipo de documentos teria impactado os rivais marítimos de Portugal e ao iniciar este trabalho rapidamente me apercebi que para as historiografias como a espanhola, a francesa, a britânica, a neerlandesa, existia uma certa falta de conhecimento sobre a realidade do que tinham sido a circulação deste tipo de documentos e daquilo que eu designei no livro como o conhecimento marítimo português, ainda que tivessem sido realizados trabalhos de grande fogo, nomeadamente pelo próprio Almirante Teixeira da Mota, o professor Luís de Albuquerque, e também o conhecidíssimo trabalho de António Banha de Andrade sobre as novidades geográficas trazidas pelos descobrimentos portugueses e que ficaram publicados naturalmente na maioria dos casos em português e que, como não tiveram tradução para a língua inglesa, acabaram por ficar um pouco desconhecidos na historiografia internacional, que por essa razão tendia um pouco, digamos, a resistir a reconhecer a importância da circulação desse mesmo conhecimento marítimo português. E, portanto, foi a minha intenção dar sequência um pouco ao trabalho destes autores, redigindo um livro, de facto, em língua inglesa, onde eu pudesse documentar, com recurso a fontes portuguesas, espanholas, francesas, inglesas e neerlandesas, como esta circulação do conhecimento marítimo português realmente ocorreu, muitas das vezes de forma
quase imperceptível, silenciosa, outras vezes de forma mais assumida, mas que teve de facto esse impacto na expansão marítima dos rivais marítimos de Portugal em diversos momentos. E por conhecimento marítimo português eu designo aqui de uma forma muito simplificada a circulação não apenas, lá está, dos tais roteiros náuticos, mas também a cartografia náutica, os grandes tratados de cosmografia e os próprios agentes desse conhecimento, em particular os pilotos e os cartógrafos. E, portanto, o livro ficou estruturado em 5 capítulos, onde procuro documentar, de facto, como este conhecimento circulou e impactou a expansão marítima dos rivais marítimos de Portugal, Espanha, França, Inglaterra e República das Províncias Unidas. O primeiro capítulo é dedicado ao iniciante, digamos assim, de todo este processo, que foi, que neste caso, Espanha, por ter sido o segundo reino europeu a iniciar a expansão ultramarina e que, desde os finais do século XV, inicia aqui um processo de intercâmbio de informações náuticas com Portugal e Portugal também à data Castela, depois Espanha, claro está, mas que é um processo que é de veras relevante porque é o primeiro, no fundo, intercâmbio global que se está a realizar de informações náuticas, porque começa por ser um processo, digamos assim, que está ao início cingido à geografia da própria Península Ibérica, mas à medida que portugueses e espanhóis começam, digamos assim, a espalhar-se pelo Atlântico, pelo Índico e pelo próprio Pacífico, começa a ter também por palco esses mesmos cenários e, portanto, torna-se o primeiro intercâmbio náutico global realmente à escala da história, como procurei, à escala do planeta Terra, neste caso, como procurei argumentar. E aqui os casos mais conhecidos das defecções do lado de Portugal para Espanha, de João Dias de Solis e de Fernão de Magalhães, são apenas os casos mais conhecidos que escondem na penumbra, por assim dizer, muitos outros casos que eu procurei trazer à colação para este argumento, naturalmente. Num segundo capítulo procurei realizar este tipo de análise para o caso de Inglaterra, socorrendo-me aqui de um conjunto documental que relativamente mal conhecido que se encontrava na Torre do Tombo, respeitando aos protestos de mare clausum apresentados pela corte portuguesa na corte de Maria I de Inglaterra durante a década de 1550, relativos ao reinício sistemático das viagens inglesas para a costa ocidental africana. E a análise desses documentos, quando conjugada com a própria documentação inglesa, permite-nos fazer o argumento de que, de facto, a origem de todos estes protestos diplomáticos da corte portuguesa está na defecção do piloto português António Yanes Penteado, que, ao chegar a Londres em finais de 1552, propõe exatamente o início sistemático destas viagens. Como ele traz roteiros, ele traz muito provavelmente cartografia, ele propõe pessoalmente organizar e liderar a viagem, traz também tratados de cosmografia que vão ser imediatamente traduzidos pelos autores ingleses e, mais importante do que isso, vai ser ele próprio a pilotar a viagem. E, portanto, com esse, digamos, exemplo dado por António Yanes Penteado, torna-se natural, digamos assim, que na sequência disso as viagens inglesas à costa ocidental africana se tornassem de facto sistemáticas e que não ocorresse aquilo que tinha ocorrido no início do século XVI, que foi uma breve interrupção da expansão marítima inglesa, e para tudo isso, obviamente, houve aqui este contributo deste agente fundamental, que foi o piloto António Yanes Penteado. Num terceiro capítulo, realizo então este tipo de análise para o caso de França, outro grande rival marítimo de Portugal no século XVI, aqui socorrendo-me da correspondência de 2 embaixadores franceses em Portugal, Michel de Seur e Jean Nicot, correspondências essas que já tinham sido trabalhadas por historiadores franceses do século XIX e às quais eu tive a felicidade de encontrar documentos no Arquivo General de Simancas, em Espanha, que ajudaram a, digamos assim, reconsiderar um pouco toda esta documentação, sobretudo porque, pela cronologia destas embaixadas, 1557-1561, recaíam em cheio, digamos assim, no período da chamada França-Antártida, isto é, a iniciativa do monarca francês Henrique II de tentar construir uma colónia no que hoje designamos de Rio de Janeiro e Brasil, contra os interesses portugueses, naturalmente. E, portanto, reanalisar esta documentação permitiu demonstrar como, por meio de facto destas embaixadas de Michel de Seur e de Jean Nicot, está de facto a tal aquisição do conhecimento marítimo português por parte da França. Como, desde logo, Michel de Seur, pelo envio sistemático de informações marítimas sobre as expedições portuguesas para a região, que vão levar a que, inclusivamente, a sua espionagem seja descoberta em Lisboa e ele seja declarado
persona non grata, que tem de ser expulso de Portugal, e isso leva à nomeação, novamente por Henrique II de França, do embaixador Jean Nicot, que, com uma estratégia bem distinta do seu antecessor, acabou por se tornar muito mais ameaçador, digamos assim, para os próprios interesses portugueses, porque com Jean Nicot dá-se verdadeiramente a aquisição completa do conhecimento marítimo português, que se torna visível em vários aspectos. Não só no envio de informações marítimas sobre as armadas que os portugueses estão a enviar para a costa central africana ou para o próprio Brasil, mas também pela contratação de pilotos portugueses que são remetidos para a França, o envio para a França do famoso tratado de Pedro Nunes, também, eu suspeito, embora não tenha evidências documentais, aquisição de cartografia náutica portuguesa, contactos diretos que sabemos que também o embaixador entreteceu no meio marítimo lisboeta com figuras de relevo e que explicam porque é que ele, por exemplo, remete para a França informações geográficas sobre áreas que nem sequer são do próprio Império Português à época. E toda esta informação que é remetida a partir de Lisboa por Jean Nicot para a França tem um impacto quando ali chega, junto de Henrique II e em particular do almirante francês Gaspard de Coligny, no planeamento de expedições marítimas exatamente francesas. Ora, se nestes 3 primeiros capítulos eu tinha basicamente documentado este intercâmbio com Espanha, com Inglaterra e com França, ficava a questão que é como é que Portugal reagia à época a estes processos de espionagem do seu conhecimento técnico por parte de espanhóis, franceses e ingleses. Estava Portugal consciente disso ou não estava? E neste 4º capítulo eu procurei demonstrar que Portugal não só estava consciente, como tinha estratégias para tentar opor-se a essa mesma espionagem, socorrendo da correspondência do embaixador João Pereira Dantas, que foi embaixador português em França neste período de 1557-68 e depois também extraordinariamente à Inglaterra de Isabel I, e por meio de todos os seus protestos contra a violação por parte de franceses e de ingleses do que se considerava ser o mare clausum português, encontramos a sua política de ciência secreta, como eu lhe apelidei, isto é, a tal tentativa de, a partir da sua casa em Paris, negociar o retorno de todas estas figuras de pilotos e cartógrafos portugueses que apareciam em França e em Inglaterra para servir ou os Valois ou os Tudor e que representavam naturalmente uma ameaça para os interesses marítimos portugueses. E, portanto, o embaixador, como procurei demonstrar neste capítulo, transformou de facto a sua casa numa espécie de casa de talentos portugueses na Europa, onde lidou pessoalmente e negociava pessoalmente com figuras como os cartógrafos Homem, o piloto Bartolomeu Borges, os pilotos Gaspar Caldeira e Antão Luís, para tentar negociar de facto sempre, a todo momento, o seu retorno, sempre com a premissa de que o conhecimento náutico e cartográfico português nas mãos de ingleses e de franceses era uma verdadeira ameaça para os interesses marítimos portugueses. E mesmo nos casos em que sabemos que ele não conseguiu negociar esse retorno, está documentado as suas tentativas, inclusivamente, de assassinar algumas destas figuras, às vezes com processos de contra-espionagem que envolvem Inglaterra, França, Espanha e também, naturalmente, Portugal. E por meio de tudo isto percebemos, de facto, que esta política de ciência secreta do embaixador é um veio que está diretamente ligado à tentativa portuguesa de defesa do mare clausum. E, por fim, num 5º e último capítulo, faltava estudar este processo de intercâmbio com o último rival marítimo de Portugal a emergir no século XVI, a República Neerlandesa. E aqui, neste caso, ao contrário do que sucedeu nos capítulos anteriores, onde me foquei muito em documentação diplomática e de espionagem, aqui foquei-me no estudo de um personagem bastante conhecido da historiografia neerlandesa, Jan Huygen van Linshoten, conhecido como o viajante neerlandês ao Estado português da Índia na década de 1580, que adquiriu o corpus fundamental dos roteiros náuticos portugueses e também espanhóis e que, ao publicá-los no seu retorno à República Neerlandesa, deu início à expansão marítima neerlandesa, nomeadamente para a Ásia. E, normalmente, nesta historiografia neerlandesa, Jan Huygen van Linshoten era considerado como um espião clássico despachado a partir do momento em que sai da República Neerlandesa para a Espanha, Portugal e depois para o Estado da Índia português, como um espião clássico. Ora, eu procurei demonstrar como, socorrendo também de fontes portuguesas e espanholas, como aqui não é de facto o caso de considerar Jan Huygen van Linshoten um espião náutico, sobretudo não do calibre dos outros que estão documentados nos outros capítulos do livro, e que a sua aquisição deste conhecimento marítimo português se explica por um conjunto variado de circunstâncias, mas que aqui o fundamental é mesmo o impacto que a sua publicação vai ter, porque é a primeira vez que os rivais marítimos dos ibéricos adquirem
um conjunto completo de roteiros portugueses e espanhóis que basicamente documentam como se navegar em todos os 3 oceanos, não é? Portanto, o Atlântico, o Pacífico e o Índico, e que, ao ser editado para publicação em neerlandês, vai ter um impacto não só na República Neerlandesa, mas também na própria Inglaterra e na própria França, que rapidamente vão encontrar traduções destes mesmos roteiros, e claro que com esses roteiros publicados, com o conhecimento náutico publicado por parte dos rivais ibéricos, estas potências vão estar, de facto, em inícios do século XVII, em condições para disputar a brecha final, digamos assim, nas tentativas ibéricas de Mare Clausum que tinham caracterizado todo o século XVI. E, portanto, para concluir, na conclusão do livro eu proponho que, de facto, todos estes capítulos, no fundo, demonstram como houve, de facto, esta circulação intensa do conhecimento marítimo português, umas vezes mais assumida, outras vezes menos assumida, mas ela existiu. Ela influenciou momentos específicos e decisivos da história marítima europeia nos rivais marítimos de Portugal, e isso coloca também a questão das chamadas políticas de sigilo do lado português, sobre o conhecimento náutico, cartográfico e cosmográfico, que se demonstra que, por melhores tentativas e intenções que a coroa portuguesa pudesse ter, na prática não tinha condições de executar e de controlar esse conhecimento. E eu faço esse argumento não apenas para o caso de Portugal, mas também para o caso da própria Espanha já no século XVI e também para a própria França, Inglaterra e República Neerlandesa a partir do século XVII e XVIII em diante. E, portanto, para concluir, quero novamente salientar a honra que para mim é receber este prémio associado ao Almirante Teixeira da Mota, porque de alguma forma eu procurei com este livro dar alguma sequência a alguns dos trabalhos do Almirante Teixeira da Mota, e apercebi-me só no fim de ter publicado que acabei mesmo a realizar trabalhos que o próprio Almirante Teixeira da Mota tinha tencionado ele próprio fazer, nomeadamente este trabalho sobre o piloto António Yanes Penteado e mais recentemente um outro trabalho sobre o piloto português Bartolomeu Baião, que circulou entre Portugal, Espanha e Inglaterra nas décadas de 1560 e 70, e que era também outro trabalho que o Almirante Teixeira da Mota tinha tido intenção de escrever, mas que infelizmente por circunstâncias que eu não conheço com detalhe não chegou a sair ao prelo. E eu tive, portanto, a felicidade de poder prosseguir esses trabalhos do Almirante Teixeira da Mota, neste último caso do artigo de Bartolomeu Baião, publicado novamente em inglês na revista Terra Incógnita no mês passado, e, portanto, é para mim, por todas estas razões, como poderão compreender, uma enorme honra poder receber este prémio associado ao nome do Almirante Teixeira da Mota, e dizer apenas como palavra final, digamos assim, que outro dos pontos em que me parece que a obra do Almirante Teixeira da Mota é relevante é que o Almirante Teixeira da Mota nos seus trabalhos percebeu como ninguém que Portugal é de facto um reino europeu que não apenas influencia nestes sistemas marítimos os rivais marítimos de Portugal, mas é também ele próprio, enquanto reino situado nessa Europa, influenciado pelas dinâmicas europeias. E também, muito mercê disso, os meus próximos trabalhos que tenho no Prelo são todos nesta linha de procurar aprofundar exatamente as ligações europeias de Portugal e as ligações portuguesas da Europa. Muito obrigado pela vossa atenção. Vai usar da palavra o capitão de fragata Francisco da Piedade Vaz, autor da obra Chester William Minutes, The Pragmatics of Sea Power. Sr. Almirante Jorge Nobre de Sousa, excelentíssimo chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, excelentíssimo Sr. Vice-Almirante Aníbal Soares Ribeiro, Vice-Chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. Vice-Almirante José Manuel da Silva Carreira, excelentíssimo Presidente da Academia de Marinha, Sra. Professora Ana Paula Avelar, Senhores Académicos, Senhores Oficiais, camaradas e amigos, minhas senhoras e meus senhores. Num curto espaço de tempo, cerca de um mês, vivi 2 acontecimentos marcantes, ambos inesperados e profundamente gratificantes. Refiro-me ao honroso convite para integrar esta prestigiada academia como membro de correspondente
e à extraordinária notícia de que a minha tese de doutoramento, com a qual em boa hora me candidatei, tinha sido distinguida com o prestigiado Prémio Almirante Teixeira da Mota. Começo, portanto, por expressar a minha sincera gratidão ao Sr. Almirante Francisco Vidal Abreu pela iniciativa de propor a minha entrada nesta Academia, bem como aos membros do Conselho Académico que votaram favoravelmente a referida proposta. Quero também evocar a memória do Almirante Avelino Teixeira da Mota, um dos oficiais mais ilustres da Marinha, que se destacou pela sua vasta cultura, o seu extraordinário labor científico e intelectual e projetou a Marinha e o país internacionalmente, deixando-nos um notável legado em diversas áreas do saber, nomeadamente na cartografia, na geografia, na etnografia, na história e no ensino. Dito isto, é com enorme satisfação que aceito esta distinção, pois é a validação e o reconhecimento do trabalho de investigação que desenvolvi. Agradeço profundamente a honra que me é concedida. Quero ainda dirigir uma palavra especial ao Dr. Nuno Vila Santa, que partilha comigo esta distinção. Parabéns pelo seu mérito. Estendo também os meus parabéns ao Dr. Bruno de Almeida pela menção honrosa e a todos os candidatos a este prémio, pois a vossa participação é testemunho da dedicação e estudo, sinónimo de uma incansável vontade de contribuir para o conhecimento científico nas artes, letras e ciências ligadas ao mar e às marinhas. Bem-ajo. Este texto do professor Attendorf sugere de uma forma sucinta e esclarecida quem era este homem, Chester William Nimitz. De acordo com o professor Attendorf, algum dos seus traços de caráter e que extraio desta citação, era um homem discreto, calmo, cuidador, humilde, disciplinado e firme nas suas convicções, educado, mais introspectivo e menos impulsivo que outros líderes e pragmático. Poderia ficar por aqui, mas aproveito o tempo que me é concedido, penso mais alguns minutos, para dizer mais alguma coisa sobre este homem. E então aproveito, vou contar 3 histórias ou 3 episódios que aconteceram quando Nimitz era ainda um jovem oficial, subalterno, e que marcaram a sua carreira e a sua vida, que a meu ver reforçam estas características e a sua forte eticidade. Depois, o primeiro episódio, que ocorreu em 1908. Depois de 10 meses a comandar a lancha Panay em missão nas Filipinas, Nimitz recebeu instruções para se dirigir com o seu navio para Manila para receber uma nova missão. Para grande surpresa sua, ao apresentar-se em Manila, o contra-almirante Uriah Rose Harris, comandante da esquadra americana na Ásia, informou de que iria ser nomeado comandante do contra-torpedeiro Decatur, um navio que, apesar de novo, estava fora de serviço, com uma guarnição reduzida e praticamente sem manutenção há cerca de um ano. De facto, tendo chegado a Cavite, a 14 de abril de 1904, o Decatur cumpriu várias missões de patrulha nos mares da China e das Filipinas até ser posto em reserva a 5 de dezembro de 1905. O estado do navio era a todos os níveis deplorável. Alguns equipamentos tinham sido retirados para utilização em navios operacionais, cujos equipamentos tinham avariado, não tinha combustível nem água para as caldeiras, nem provisões para a guarnição. Na verdade, também não tinha guarnição. A maior parte dos homens que fariam parte da guarnição do navio chegariam posteriormente. Ao todo seriam 3 oficiais, 73 sargentos e praças. Embora fosse uma honra comandar um contra-torpedeiro aos 22 anos, o desafio era grande. Comandar contra-torpedeiros aos 22 anos não era vulgar, mesmo em tempo de emergência nacional. Entre os contemporâneos de Nimitz, que ocupariam cargos de destaque durante a Segunda Guerra Mundial, contam-se Raymond Spruance, que teve o seu primeiro comando aos 26 anos, William Halsey, aos 30 anos, e Ernest King, aos 36. Nimitz tinha 48 horas para aprontar e levar o navio para o Longapo, onde entraria em doca seca. Realizados os trabalhos mínimos para empreender a viagem, não houve tempo para fazer verificações em alguns equipamentos, nomeadamente no telégrafo. Ao dar a ordem para andar a ré, o navio deslocou-se para avante. O telégrafo tinha sido montado de forma inversa. Sem as cartas de navegação adequadas e com mau tempo, Nimitz levou o navio até ao Longapo sem incidentes. 2 semanas depois, o Decatur estava operacional. Retomou as patrulhas do mar e as visitas a portos e assumiu as funções de navio-chefe do governador do arquipélago de Sulu. Em julho de 1908, depois de largar de Saigão, navegou para a Baía de Batangas, 60 milhas
a sul de Manila, e nesta viagem ocorreu um incidente que poderia ter tido consequências da maior gravidade na sua carreira. Na tarde do dia 7 de julho de 1908, ao fazer a entrada da barra do Porto de Batangas, em vez de marcar a posição do navio por conhecências em terra, Nimitz navegou com base na navegação estimada. Para além disso, cometeu um segundo erro, ao não verificar se a corrente se estava a vazar ou a encher. Esta acumulação de erros acabaria por ser fatal. A determinada altura, o navio deixou de ter seguimento avante. Tinha encalhado num baixio de lama. Após várias tentativas para desencalhar o navio, Nimitz percebeu que precisaria de ajuda e lembrou-se das palavras que o avô lhe tinha dito um dia. Não te preocupes com as coisas sobre as quais não tens controle. Com este pensamento, acomodou-se numa cadeira no convés e preparou-se para passar ali a noite. No dia seguinte, um pequeno rebocador passou um cabo ao Decatur e pôs o navio a flutuar novamente. Cumprindo com o regulamento, Nimitz comunicou o incidente ao seu comando. Exonerado de imediato do comando, destacou para o cruzador de Denver, onde iria aguardar o julgamento em tribunal de guerra em tribunal militar sob a acusação de negligência no cumprimento do dever. No final do julgamento, Nimitz foi considerado culpado. De facto, a sua carreira podia ter terminado ali, não fora os juízes terem levado em conta o registro profissional impecável e impressionante do jovem oficial. Assim, a sentença constou de uma repreensão pública a ser executada pelo comandante da Esquadra da Ásia. Contudo, tal repreensão nunca veio a acontecer, uma vez que a sentença foi considerada executada pela própria declaração do Tribunal. Refiro que o Decatur operava numa área remota, onde as comunicações eram escassas e o escrutínio pelo comando superior era praticamente inexistente. Com o apoio de uma guarnição leal, o jovem comandante poderia muito bem ter sido tentado a encobrir o incidente. Mas essas mesmas qualidades que levaram os seus superiores a investir nele a sua confiança prevaleceram. Nimitz optou por não agravar o seu erro, mas a enfrentar as consequências resultantes do seu momentâneo descuido. O segundo episódio ocorreu em 1912. Depois destes acontecimentos, Nimitz regressa aos Estados Unidos. Após uma viagem de mais de 3 meses no navio misto a vapor e vela, o Ranger, via Singapura, Canal do Suez e Mediterrâneo, gozou de um período de férias no Texas de cerca de 2 meses. Pronto para novas funções, solicitou o embarque num couraçado. Punição ou não, o certo é que, em vez de ser destacado como pretendia para o serviço a bordo de um couraçado, Nimitz foi designado para desempenhar funções no âmbito da nova arma, o submarino. Nesta altura, o submarino era de um meio naval nos primórdios do desenvolvimento, havendo quem colocasse muitas reticências a este tipo de arma. O primeiro comando de Nimitz, o Plunger, foi o segundo submarino americano a entrar ao serviço em 1903. Tinha 19 metros e meio de comprimento, um tubo lança-torpedos e uma guarnição de um oficial e 6 sargentos e praças. As condições de vida a bordo eram deploráveis. Só havia um compartimento, uma casa de banho em espaço aberto, e o ar que entrava para os motores para carregar as baterias passava pelo espaço da guarnição em vez de ir diretamente para os motores. Da mesma forma, e os motores eram motores a gasolina, da mesma forma os gases de escape da gasolina eram respirados pela guarnição e eram altamente explosivos. Nimitz tornou-se rapidamente um entusiasta da substituição dos velhos motores a gasolina pelos novos motores de tecnologia diesel. Em fevereiro de 1910, foi nomeado comandante do submarino Snapper. Este já possuía novas tecnologias, como rádio e um sistema de baterias novo. Em novembro, foi nomeado comandante do submarino Narval. Quando a Marinha recebeu o primeiro submarino com motores diesel, o Skipjack, coube a Nimitz ser o seu primeiro comandante em virtude da sua experiência. Em março de 1912, com o Skipjack atracado em Foster River, no Massachusetts, um homem da sua guarnição caiu ao mar. Sem hesitar, Nimitz, que presenciava a cena, lançou-se de imediato à água, pois sabia que aquele seu marinheiro não era propriamente um grande nadador. Lutando contra a corrente, a água fria e o pânico do marinheiro, conseguiu manter os dois à tona até que alguém a bordo do couraçado North Dakota deu o alarme e rapidamente se organizou o socorro. Por este ato de coragem, Nimitz recebeu a medalha de prata de salvamento que passou a usar sempre no seu uniforme. Na base naval de Hampton Roads, a história de que um oficial tinha arriscado a vida por um marinheiro não deixava de ser surpreendente. Para Nimitz, contudo,
não havia tais distinções quando o que estava em causa era a vida de outro ser humano. Com o humor habitual, no dia seguinte escreveu a Catherine, a sua futura mulher. Tive que nadar ontem e a água estava terrivelmente fria. Aqui está o verso da medalha, onde tem aquela descrição. O terceiro episódio passa-se em 1915. Com o sucesso dos motores nos submarinos, com os motores diesel nos submarinos, a Marinha decidiu fazer testes de instalação deste meio de propulsão em navios de superfície. Contudo, tinham passado apenas 16 anos desde que Rudolf Diesel tinha iniciado a comercialização dos seus motores. Ninguém na Marinha tinha conhecimento ou experiência sobre a montagem destes motores em navios de grande dimensão. Assim, por decisão superior, Nimitz é escolhido para ir acompanhado por 2 técnicos dos estaleiros de Nova Iorque à Alemanha fazer formação em instalações diesel. Nimitz e Catherine viajam então em maio de 1913 no navio de passageiros para a Europa. Depois de um curto, mas árduo período de trabalho nos estaleiros da Blumenfoss, Hamburgo, Nimitz e Catherine regressam aos Estados Unidos no final do verão de 1913. De regresso ao estaleiro de Brooklyn, foram-lhe atribuídas funções na divisão de engenharia, com a tarefa de acompanhar e supervisionar a manufatura e montagem de 2 motores diesel de 2.600 cavalos cada no navio auxiliar Mommy, de 14 toneladas, que estava previsto entrar ao serviço em 1916. Com o advento do motor diesel e as suas variadas aplicações, começou a crescer o interesse de muitas empresas sobre esta nova tecnologia. Sabendo que Nimitz era o grande especialista em motores diesel na Marinha e estando com alguns problemas no desenvolvimento de um projeto, a administração de uma empresa de St. Louis, a Bush Sulzer Brothers Diesel Engine Company, enviou um colaborador a Brooklyn com o intuito de o recrutar. Foi assim que um dia, em 1915, um homem entrou no seu gabinete, onde trabalhava também o tenente Walter Anderson, que nos faz o seguinte relato, e passo a citar. Um dia, em 1915, um homem entrou no nosso gabinete, apresentando-se como representante de uma empresa de São Louis, que estava a tentar fabricar motores a diesel. À medida que a conversa se desenvolvia, percebi que eles estavam com alguns problemas. Finalmente, percebi que eles queriam contratar Nimitz. Isso é claro, significaria a sua renúncia à Marinha. O homem fez uma oferta concreta de $25.000 por ano e um contrato de 5 anos. Sabendo o quão valioso Nimitz era para a Marinha, fiquei profundamente perturbado, mas, para meu grande alívio, Nimitz respondeu calmamente. Não, obrigado. Não quero deixar a Marinha. Foi realmente maravilhoso ouvir isso. Houve mais alguma conversa e o indivíduo tornou-se mais persuasivo. E disse, de qualquer forma, dinheiro não é um problema. Não é um problema para nós. Faça a sua proposta de contrato. Nessa altura eu estava terrivelmente preocupado. Nimitz podia ter dito, quer $40.000 por ano e um contrato de 10 anos. Após uma breve pausa, Nimitz reiterou, não quero deixar a Marinha. O homem de São Louis partiu. Fim de citação. Sabendo que nesta altura o seu salário era de $3.500 por ano, este episódio mostra que, de facto, o dinheiro não era um fator preponderante ou prioritário da sua vida. Tenho mais 5 minutos? Obrigado. Permitam-me agora uma breve abordagem ao conceito de história, sobre o qual o debate e as definições teóricas estão sempre na ordem do dia. Para isso, apresento esta citação recente, com cerca de 3 meses, e esta visão do professor Andrew Lambert, um grande historiador inglês, vencedor do Prémio Attendorf 2024, portanto em dezembro do ano passado, do Prémio Attendorf do Naval War College, mas como tudo na vida pode ser questionável, tem contudo o mérito de nos fazer refletir sobre quem opera a história. Na verdade, a história não é o que aconteceu no passado, mas a forma formas como interpretamos os factos que ocorreram, que já foram, mas que já não são. É aqui que entra a inteligência humana, a única capaz de transformar em sentido, criando o acesso para trazermos à vida, como se de uma ressurreição se tratasse, esses acontecimentos passados, que na verdade são já cadáveres ontológicos. Atrevo-me a dizer que a história, no caso concreto a história marítima,
Ajudar a dar forma às nossas ideias é a base racional de qualquer doutrina. Mas não digo nada de novo, pois Mahan já o dizia há mais de 100 anos nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que Corbett o dizia no Reino Unido, num diálogo que levou as marinhas de todo o mundo a compreender que a estratégia resulta da experiência e que, se essa experiência não existe, há que ir buscá-la a algum lugar. Esse lugar é o passado. O conhecimento da história é meio caminho andado para a definição da estratégia, da doutrina e, diria até, das operações. Não tenho qualquer dúvida que o almirante Chester W. Nimitz, principal responsável pela vitória no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, ponderou muitas vezes as lições da história para tomar as suas decisões num ambiente de grande complexidade e risco. Agora, passo aqui uma citação do próprio Nimitz, que acho muito curiosa, a forma como ele compara a guerra a um furacão. Esta citação é de um discurso radiofónico efetuado a 19 de setembro de 1944, por ocasião do aniversário da Legião Americana. E estou quase a terminar, mas eu vou passar agora aqui um outro diapositivo, que é uma citação, que eu nunca fiz uma citação que estivesse tão próxima da sua fonte ou tão rapidamente pudesse ser citada. É uma citação que, como saberão, o professor Atendor chega amanhã a Lisboa e eu tinha combinado com o senhor diretor da revista da Armada fazer-lhe uma entrevista para ser publicada o mais breve possível. Já lhe tinha enviado as perguntas e ele, hoje de manhã, tinha as respostas. E, portanto, para corroborar e como epílogo que acabei de dizer, ponho aqui a citação que é do dia 25 de março de 2025, foi hoje de manhã, portanto isto é só um aperitivo para a extraordinária entrevista que ele deu, e penso que diz mais ou menos, como eu disse, ser o epílogo daquilo que eu acabei de dizer. Finalmente quero agradecer ao Sr. Almirante Jorge Nobre de Sousa pela honra da sua presença, e ao Sr. Vice-Almirante José Manuel da Silva Carreira pelo acolhimento amigo, e agradecer a todos os presentes o calor da vossa amizade. Muito obrigado. Com autorização de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior da Armada, o Presidente da Academia de Marinha declara encerrada a sessão solene.